Amados e queridos, vamos dar continuidade às exposições bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 3, eu vou estar lendo o versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, entre tantas coisas boas da vida cristã, uma delas é alvaçaras. Alvaçaras é alegria. Não uma alegria que é oriunda de conquistas horizontais. Até nos alegramos quando compramos uma casa, quando compramos um carro, quando adquirimos um bem material. Mas devemos lembrar, meus irmãos, que essas conquistas são efêmeras, logo se deterioram e com eles também vão a nossa alegria. Mas há uma alegria que é duradoura, é a alegria que provém de uma vida límpida na palavra de Deus. Essa alegria que nunca vai lhe frustrar. Você pode prestar atenção que o que mais tem esfriado a vida cristã são pessoas decepcionadas. Decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o irmão. Estão sempre se decepcionando. Sabe por que isso acontece? Porque a alegria desta pessoa está somente no âmbito horizontal. Ela só se alegra quando ela vê e quando ela conquista alguma coisa. Ah, meus amados, a alegria que provém de Deus nos imuniza contra essas frustrações. A alegria que vem do Senhor, ela é duradoura, ela é eterna. Por isso devemos ocupar a nossa mente e os nossos corações com a verdade que provém de Deus. Logo então, nós nunca teremos decepções espirituais, não importa as circunstâncias. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que faz prosperará. Esta é uma alegria que provém do Senhor. Seja noite ou seja dia, ela continua fervorosa na vida cristã. Meus queridos, o versículo 9 trata dessa esperança e dessa alegria, que é uma alegria que vai durar para sempre. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isto, O que tributamos a Deus pela alegria e o regozijo. Tributar é devolver, é dar, de onde surgiu a palavra tributo, que nós pagamos ao governo. Que nós tributemos ao Senhor pela alegria e o regozijo que nós temos por vocês, irmão da igreja em Tessalônica. E aí Paulo diz no versículo 10, orando noite e dia. Isto é a alegria do cristão, uma alegria operosa, uma fé operosa. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz no Evangelho, ela tem disposição para orar. Ela é uma pessoa que promove a harmonia dentro da igreja. Sabe, meu querido, por que tanta dissonância? Sabe por que existe tanta dissonância dentro da igreja, ou seja, falta de harmonia? Porque não há pessoas felizes, não há pessoas contentes, não há pessoas alegres dentro da igreja. Por isso, tanta dissonância, tanta falta de harmonia. Quando nós nos alegramos de fato, quando a nossa esperança está no nosso Deus, sabe o que acontece? Nós temos disposição para orar. Orar pelos outros, orar por nós mesmos. Queridos e amados, a oração é uma ferramenta salutar para o crescimento da igreja. Crescimento tanto qualitativo quanto quantitativo. Porque quando nós nos comunicamos, nós nos aproximamos de Deus. Meu querido, qual é o viés para uma harmonia no lar, na família? Não é o diálogo? Quando nós conversamos, os cônjuges têm relacionamento, têm comunicação, eles passam a se conhecer. E assim eles resolvem problemas, balbúrdias que surgem no relacionamento. Igualmente, querido, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, nós crescemos espiritualmente. Eu não sei, meu amado, com qual frequência você ora. E eu não me refiro aqui àquelas orações pontuais, quando você levanta, quando você toma o seu café, no seu almoço,
ou quando você vai jantar ou dormir. Eu falo uma vida devoção cristã, onde você tira momentos do dia para a oração, para orar por você, para orar por alguma situação, para orar pelas pessoas. Meu amado, a oração nos orienta. Veja o que Paulo vai dizer: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A alegria do apóstolo Paulo lhe dá uma disposição para orar por oportunidade de retornar à igreja em Tessalônica e ali compartilhar da palavra de Deus. E desta maneira, no catadismo, que é a palavra do grego para aperfeiçoamento da vida cristã, ele usa a expressão aqui no versículo 10, reparar as deficiências. Meu irmão, quando nós temos gratidão no nosso coração, quando nós nos regozijamos, quando nós nos alegramos pela palavra do Senhor e na palavra do Senhor, nós nos importamos com o crescimento espiritual das pessoas. Nós nos preocupamos em vê-las, tanto quanto nós, ali fixado lealmente às Escrituras. Por isso há uma elucubração da nossa parte. O que é uma lucubração? Lucubração é uma meditação profunda das Escrituras, uma meditação profunda das verdades de Deus. Falta isto em nossas vidas, irmãos. Orarmos pelas pessoas e querer ser úteis na sua vida. Meu amado, conserve isto, meu irmão. Conserve no seu coração a oração. E você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto isto vai ser útil para a igreja onde você frequenta. Meus irmãos e amados, o apóstolo Paulo continua aí no versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus, o Pai com Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. A oração do apóstolo Paulo é para que Deus desburocratize todas as situações ali existentes. Os irmãos sabem que os judaizantes da lei mosaica, eles perseguiam o apóstolo Paulo por onde Paulo ia. Tudo o que eles poderiam fazer para prejudicar o apóstolo Paulo e assim a pregação do evangelho, eles faziam. Paulo nunca partiu para a briga. Paulo nunca partiu para o que é chamado de prélio. O que é prélio? É disputa, é luta corporal. Sabe o que Paulo fazia? Paulo ia orar. Paulo ia buscar o Senhor. Irmãos, a oração tem muito poder. Muitas vezes nós criamos muitas inimizades porque nós não temos freio na língua, porque nós não temos paciência, porque nós não temos esperança em Deus. A sua luta é diante do altar, vá para a cruz, vá para o trono de Deus, vá para a cruz de Cristo. Ore ao Senhor, te derrama aos pés do Senhor, clames a Ele. Irmãos, isto é um ato de alegria. Como eu falava para os irmãos, alvaçaras, essa alegria que provém das Escrituras, ela sempre te dará força para continuar. Não importa as circunstâncias, as diversidades, as chuvas torrenciais, você continua caminhando, você continua andando. Então Paulo vai dizer isto, né? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Que eu não me precipite nas minhas decisões, mas que o Senhor orquestre todas as minhas ações, os meus passos. Você faz isto? Você tem hábito de entregar ao Senhor todos os teus projetos de vida? Sejam eles acadêmicos, emocionais, sejam eles profissionais, sejam eles sentimentais. Você entrega nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, direciona-me. Amados, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isto que Paulo faz aqui. Vamos para o verso 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Irmãos, veja a aglutinação aqui de sentimento, esse sentimento que se misturam. Amados, a Bíblia vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A alegria do apóstolo Paulo, ele tributa a Deus o desejo de ver essa igreja
nessa harmonia, nessa comunhão, quando ele diz aí, e o Senhor vos faça crescer, um crescimento espiritual, estruturado, um amadurecimento, um crescimento na comunicação, no relacionamento, um crescimento, meus irmãos, no zelo da palavra de Deus. Amados, queridos, qual o sentimento que você tem pela obra do Senhor? Você já prestou atenção quando uma pessoa se converte na igreja? Como que a igreja lidar com isso? Irmãos, eu não sei se você já viu, mas eu já. Muitas vezes nós somos indiferentes, não ligamos para essa pessoa, não procuramos saber onde ela mora, muitas vezes não oramos por ela, ou seja, simplesmente nós deixamos ali. E eu pergunto para os irmãos, como é que a gente faz quando nós temos um bebê novo em casa? Quando o seu filho nasceu, ou simplesmente ele nasceu, você deixou lá no berço e foi, talvez veio depois de alguns anos ou alguns dias? Não. Você reparou, você trocou a fraldinha dele, você beneficiou, você providenciou tudo aquilo que pudesse ser salutar para essa criança crescer saudável. E ajudou na caminhada, nos primeiros passos, você se alegrou vendo ela correndo. Você dedicou tempo, você colocou a sua vida ali para cuidar. Meu amado, um novo convertido precisa também desse carinho. As pessoas mais fracas na fé precisam também desse carinho. Que nós venhamos ligar para ela, orar com eles, saber onde eles moram, tornar essa pessoa alguém que faça parte da nossa vida. Por quê? Porque nós temos a alegria do Senhor em nossos corações e tudo o que nós queremos é ver a obra crescer quantitativamente e qualitativamente. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, eu vou parar por aqui, na próxima reflexão a gente continua aqui no versículo 12. O apóstolo Paulo tinha maior zelo pelos novos irmãos na fé, a vontade de ajudá-lo para crescer. Meu querido, meu amado irmão, nossos irmãos queridos, se você ainda não tem hábito de ligar para os irmãos e orar com eles, desenvolva isso. Isto é uma prática cristã. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus e que você se sinta útil na obra de Deus. Desenvolva essa utilidade a partir de uma alegria na obra do Senhor. Em nome de Jesus.